Olá pessoal, como a gente havia prometido, falar com vocês hoje sobre o Pacto Federativo. Contudo, diante das declarações e da insistência do senhor ministro guru, do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, na última sexta-feira, para uma plateia, por ocasião da nomeação do presidente do Banco Central, a gente achou por bem trazer algumas reflexões de algumas falas desse ministro que está desesperado, como a gente havia antecipado, porque ele está diante de uma situação entre ser demitido, pedir demissão ou sair de uma situação ainda pior. Bom, quais foram algumas das declarações do senhor ministro Paulo Guedes para uma plateia de investidores? Ele dizia o seguinte, provocando a plateia que assistia e presenciava a posse do novo presidente, abre aspas, precisamos encarar a realidade, precisamos do Pacto Federativo, que é um tema que nós vamos tratar num outro momento, Ele dizia, a gente pode tratar dos dois também, mas se for possível tratar de um, façamos então primeiro a Previdência, mas seria bom se fizéssemos os dois. Palavras do senhor ministro Paulo Guedes. Beleza, e segue a fala dele. Ou então, os jovens não terão futuro. Olhem só, hein? Este modelo de repartição, afirma ele, está falido. Precisamos urgentemente de encarar a realidade. São as palavras do senhor ministro Paulo Guedes. E aqui eu vou colocar uma técnica para a gente começar a aplicar. Toda vez que a gente vai comentar, falar sobre alguma pessoa, sobre algum livro, nós precisamos levantar a personagem, tipificar a origem da fala, da comunicação. Se a gente não fizer isso, se a gente não aprender a fazer isso, nós vamos fazer papel de bobo, reproduzir aquilo que de repente vem contra o nosso interesse. Então vamos lá? Então primeiro eu preciso saber quem é Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo Bolsonaro. A gente já havia antecipado nas postagens anteriores que ele não fabrica nada, ele não emprega ninguém, ele não tem nada vinculado ao setor público, ele vem do mercado financeiro. Mercado financeiro são aquelas pessoas, é composto por aquelas pessoas que aplicam ações na Bolsa de Valores. São pessoas que vivem especulando os preços gerais e ganham em cima do sobe e desce dos produtos de um modo geral. Essas pessoas não empregam ninguém. Esse é o perfil de Paulo Guedes. Segunda pergunta. Quem é a plateia? Qual é o perfil da plateia? Bom, se a posse é para um presidente de um banco central, se o presidente é de economia, quem vai ser essa plateia? Certamente não vai ser educador. Certamente não vai ser gente da saúde. São acionistas. São pessoas do mercado financeiro que se identificam perfeitamente com a fala do senhor ministro. Bom, feito isso, claro que ele vai ser aplaudido. A plateia foi combinada, Mas interessa a quem? A esse pessoal que não emprega. A gente insiste nessa fala porque eu estou acompanhando várias e várias vezes colegas nossos, mesmo da educação, colocar como referência o mercado, colocar como referência o ministro, esses investidores do mercado financeiro. Ora, o que é bom para eles, pelo amor de Deus, colegas educadores, não é bom para nós. O que é bom para nós não é bom para eles. O que é bom para nós é aquilo que se investe no serviço público, em educação, em saúde, em infraestrutura e por aí afora. Isso eles têm pavor, porque ao disputar esse orçamento, nós retiramos deles essa parte do bolo que eles interessam. Pois bem, dito isto, então está feita a explicação por que é importante, é interessante mudar o sistema de aposentadoria, que hoje é o que nós chamamos de repartição. Os estados têm uma parte, os municípios e a União. Uma geração financia a geração que hoje está aposentada. Depois a minha geração de aposentados será financiada
pela próxima geração que irá trabalhar. Sempre foi assim. E não é só no Brasil. Essa é a experiência de vários países onde o sistema funciona. Pois bem, mas ele fala de uma maneira muito fulminante, que ele está apavorado. Se ele não conseguir aprovar essa reforma, com que competência ele vai usar nas palavras, nas palestras que ele for proferir para o seu público? Ora, se numa primeira proposta no seu governo você não conseguiu sequer aprovar uma proposta de emenda, então qual setor do mercado vai dar emprego para este ministro? É o que está em jogo, gente. É o que está em jogo. Então, dito isso, nós vamos agora fazer a nossa contra-resposta. Senhor ministro, não tem fundo de previdência falido, não. Senhor ministro, nós temos conhecimento daquilo que estamos falando, nós conhecemos os fundos de previdência. O que detona os fundos de previdência são as desonerações fiscais. Olha, senhor ministro, o senhor não está contando com o voto de praticamente nenhum senador até agora. Eu não ouço sequer, que eu acompanho isso para poder falar para minha gente, eu não vejo sequer um senador proferir apoio a essa proposta maluca da sua escola vinda do Chile, onde isso foi testado e o povo foi para a miséria. Elevou inclusive o número de suicídio dos aposentados, famílias que ficaram sem renda. É isso que nós vamos importar para o Brasil? Então nós falamos com tranquilidade. O sistema não está falido. Está falido é o que? Essa velha prática de perdoar as empresas as dívidas que elas têm com a Previdência, como fizeram com a JBS. E aqui é bom que se deixe bem claro uma coisa, pessoal. Eu estou me referindo a todos os governos, municipal, estadual e federal. E todos, desde o início, de 20, 30 anos para cá. Isso não é novidade, não. Então isso não tem cor partidária, não. O fato é que todos os senadores, que mesmo querendo fazer um ajuste na Previdência, que eu também concordo, que tem erros, tem coisas que nós precisamos ajustar, mas uma coisa todos concordam, não nesse modelo maluco que esse ministro maluco está querendo implantar. E todos também concordam com uma coisa, temos que dar um freio nessa prática velha de perdoar as empresas devedoras. A gente tem conhecimento, contato com vários colegas da área fiscal, da área da fazenda, do sindifisco, né? E eles falam com toda a propriedade que eles vão cobrar, né? Eles vão levar ações na justiça para cobrar aquelas empresas devedoras do INSS, né, da Previdência, e os devedores falam com toda tranquilidade, eu devo, eu não nego e não pago. E por que eu não pago? Porque eu vou ser perdoado, eu vou ser anistiado lá na frente. Aí, meus amores, não tem sistema de previdência no planeta que vai suportar uma prática horrorosa dessa. Então, nós vamos ter que encarar a realidade sim, senhor ministro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar as empresas devedoras, deixa com a gente a fiscalização dos fundos de previdência. Nós já tivemos uma experiência muito boa em Minas Gerais com o comitê gestor. Esse comitê gestor, ele é composto por servidores que, obviamente, contribuem, portanto, estão investigando, estão fiscalizando aquilo que é do seu interesse, composto também por pessoas da segurança pública, da saúde, da fazenda, não é mesmo? Do Ministério Público e, óbvio, do governo. Vamos fazer isso então e fiscalizar e não permitir de forma alguma que se tire recursos dos fundos de previdência, como aconteceu no governo Anastasia, que se retirou milhões de reais do FUNPENG e jogou no orçamento geral. Aí não dá, aí a conta não fecha. E cobrar as empresas devedoras, tá? Então fica aí o recado, senhor ministro. Os fundos não estão falidos, nós temos como gerir esses fundos, temos experiência e conhecimento acumulado para tomar conta daquilo que nos pertence, tá? Sem necessitar do olho gordo dos bancos. Fica esse o recado por hora, tá bom, minha gente? Grande abraço.